Dá sim. Quando foi o boom do Uber aqui na região? Olha, Vocês, pô, nossa, olhou pro lado, tinha um monte, assim. eu vou trazer a linha do tempo, mas colocar de trás para frente, pode ser? Sim. Hoje, mobilidade urbana em Salto é feita pelos Ubers. Vamos colocar pelos motores de aplicativo. Sim. Hoje, você não consegue ter uma organização de horário de ônibus. Realmente. Com a pandemia, criou-se no meu modo de entender, inverteu-se algumas lógicas da vida. Por exemplo, eu preciso deixar as pessoas mais afastadas. Eu aumento a quantidade de ônibus, de linhas de ônibus. Sim. Foi feito o contrário, diminuiu. Diminuiu a linha de ônibus, realmente. Eu preciso ampliar os horários, diminuiu-se os horários. Até 8h30 você tinha circular funcionando. Então, depois desse horário, você não tinha mais. Então, onde a nossa oportunidade aumentou. Hoje, mobilidade urbana em Salto, Itu também a mesma coisa, em Indaiatuba a mesma coisa. Não vou falar de outras cidades, mas pelo que a gente conversa com nossos parceiros em outras cidades, também parte para isso. O poder público ele deixou um pouquinho de lado por conta de custo também. Custo de pneu, custo de borracha, funcionário. Começou-se a tirar a figura do cobrador, em alguns lugares tem outro nome, não sei se aqui é cobrador, né? É cobrador. Cobrador, né? Ah, mas aqui em Salto faz tempo que não tem cobrador. Então, mas o Brasil... Brasil... né? Faz décadas. O Brasil tem muita dificuldade nesse sentido, em você eliminar algumas profissões que não são necessárias para não ser ofensivo. Tá. Por exemplo, um ascensorista vou apertar o andar para eu ir. Não há necessidade. Sim. Nos Estados Unidos você não precisa de frentista. É uma figura que lá é inócua. Já estão estudando essa possibilidade aqui pro Brasil já, né? Então tudo que traz custo hoje Vou roubar até o posto de gasolina. Você empreender no Brasil é muito complicado. Sim. Muito complicado, porque tudo envolve custo. Então, a mesma dificuldade que o motorista de aplicativo tem hoje, eu imagino que as empresas de ônibus também passam por essa dificuldade, Sim. além do custo trabalhista, que é um custo altíssimo no Brasil. Você paga um funcionário, você paga 2, 3 vezes essa pessoa para trabalhar. Então, o que aconteceu? Aqui na cidade nós tínhamos a Nardelli, que é bem famosa, enfim. Praticamente patrocinava a cidade. Hoje passa por dificuldades essa questão de mobilidade. Né? E a facilidade que o carro de aplicativo trouxe para a pessoa, eu te busco na porta, eu te levo na sua porta. Por um preço acessível, você está pagando conforto e... Você está pagando De carro, ar-condicionado. algo dedicado. É Sim. dedicado, é um serviço dedicado. Talvez não valorizado por muitos, mas assim, para quem tem a minha idade, a idade do Vagnão, que a gente passou por uma época que a gente ia... A namorada, por exemplo, dá um exemplo besta. Sim. Eu ia buscar... Se eu levasse a minha namorada um pouco tarde, ou se eu saísse da casa dela um pouco mais tarde, eu tinha que voltar a pé para minha residência, porque não tinha mais ônibus. Acabou o horário, acabou. Táxi era um preço muito caro, que não dava para pagar. Hoje, qualquer pessoa tem acesso aos valores de motorista de aplicativo. É um transporte... O meu luxo é quando meu pai me emprestava uma Belina 79. Aí é top, hein? Vai pegar um pouco dessa A fase. Belinona ali, jogou um colchão ali, rapaz do céu. Só alegria, hein? Bicho, fala aí, Ana. Desculpa a exposição, Realeza. Fala aí. Pode namorar com aquela candanga ali, cara. Era 2 busão, eu tinha que ir embora 9h30 da noite, senão eu ficava sem o ônibus do Santa Cruz pra chegar em casa. É uma facilidade que nós É, temos hoje para voltar de uma balada. Isso era amor, hein? Agora o amor acabou. Acabou. Agora ela vem até atrás do homem. Eu vim em Salto, Meu aquela pai vendeu a trabalhadora. Belina, acabou o amor. Acabou o amor também. Mas o colchão ficou, o colchão foi junto com a Belina. O colchão, nem me lembro qual era. Não lembro. Não me lembro. Mas tá certo, é louco. Então é isso, né? O boom foi há 2 anos e meio, 3 anos e pouquinho atrás. Sim. Vamos colocar 2 anos para cá que explodiu na cidade, né? Em quantidade de motorista, em Sim. quantidade de coisas Isso beneficiou ou piorou? É bom e é ruim. Tem os dois lados, né? Eu acho que a questão do desemprego no Brasil, nós beiramos a 14 milhões de desempregados à época, né? Então foi uma alternativa para muito pai de família. Sim. Então Foi. é bom nesse sentido, porque você traz possibilidades. Né? Por outro lado, você traz um inimigo invisível, aí, vamos dizer assim, que as plataformas usaram desse artifício para poder fazer ter uma mão de obra quase que beirando a escravidão, para não dizer outra coisa. Porque tipo, tem que ralar para receber um pouquinho de retorno. Ela né? tem quantidade de pessoas. Né? Hoje nós já estamos num outro momento. Então ela estava muito tranquila, porque saía um motorista e entrava 10.
E como tem muita rotatividade, o turnover é muito alto nessa profissão, é muito difícil você criar uma associação, você ter... a volatilidade é muito grande. Então, o que acontece? Entra o cara... A maioria das pessoas já fez Uber na vida aqui na cidade. Você encontra vários... eu já fiz Uber. Acaba que acontecendo isso. Então, você não tem uma força vamos dizer assim, de associação, de sindicatos, né? Tá igual o Rinodê. É igual o Rinodê, exatamente. O lado bom é essa questão. Nós descobrimos um serviço que... Não que eu não acho válido os taxistas, pelo contrário, eu acho que o táxi é a nossa escola, veio daí esse raiz, tipo né? de serviço. É a raiz. velha mesmo. guarda, vamos dizer Eu assim. tenho inúmeros taxistas. Sim. Meu pai era taxista. Legal. Meu pai foi 43 anos taxista. Sustentou a casa com Nossa, direito. deu Então, o melhor mano, pra mim que pôde, pelo amor de Deus. então eu Herói vou da falar minha vida. assim, a gente, ao contrário do que muitos pensam, né, nós somos muito a favor do que é tradicional. A gente Cara, e gosta não é de- puxando o saco não, mas meu pai defendia muito a categoria do Uber. Ele faleceu há 4 meses, infelizmente. Mas, nossa, meu pai era um cara incrível, cara. Meu pai falava direto, não, modernidade tá aí, as coisas têm que avançar, Eu a tive rapaziada tem que locadora. trabalhar. Inclusive, teve uma vez que quebrou o carro do meu pai, ele chamou Uber, cara. Ele, coitado, ele falava Urb, ele não sabia falar Urb. Ele falava, eu fui de Urb hoje, eu fui de Urb. Eu estava em Sorocaba, tinha que uma reunião em saudade. Sorocaba, fui para essa reunião, tinha um taxista com problema na bateria dele. Eu fiz a transferência de carga para ele. Transferência. Pra não falar, Pode falar chupeta, né? Porque nós temos um não pode problema, falar né? chupeta. faz aqui. chupeta mesmo. Nós temos um problema estrutural no grupo que se eu falar isso daí dá polêmica. É verdade. Aí vira um corte lá. Viu? E vamos ao assunto mais polêmico de todos. Que eu achei que o combustível ia dar polêmica, viu? Mas assim. Tirar Cara, direito,